vez, há um tempo atrás, vivia numa floresta como esta, um tigre. Sim, ele era muito tranquilo, porque ele vivia na dele, na floresta. Ele vivia assim, muito pomposo, cheio de classe, muito tranquilo, porque ele era quase um rei. Na verdade, ele era parente do rei. E esse tigre, apesar de ser muito tranquilo e pomposo, ele era de poucos amigos. Certa vez na floresta, ele procurou um lugar ao sol para poder descansar e tirar sua sonequinha da tarde. Ai, que preguiça! Pois bem, quando ele achou um lugar, ali ele se deitou e começou a cochilar. Mas foi um cochilo tão gostoso que ele até roncava. Mas ele estava num sono pesado. Enquanto ele dormia, apareceu naquela floresta alguns ratinhos. Ai, que ratinhos mais felizes! Ah, mas na verdade elas eram ratinhas, sabe? Só que elas eram muito barulhentas, elas eram muito festeiras. Elas faziam muita bagunça. De repente, uma delas pisou na cauda do tigre e ele acordou bravo, nervoso, e ele agarrou aquela ratinha. Meu Deus, a amiga dela não sabia o que fazer e deu no pé. A ratinha ficou desesperada. O tigre ficou muito nervoso. E ela começou a implorar. Ela começou a clamar pela vida dela. Tigre, por favor, não me devore. Tigre, por favor. E ele bravo, porque tinha acordado. E ela, de tanto pedir, de tanto clamar, de tanto chorar, o tigre ficou com dó e decidiu soltá-la. Ele já estava de barriga cheia mesmo, e aquela ratinha magricela não ia nem tampar o buraco da barriga dele. Então ele falou: quer saber? Vou deixar ela embora e vou seguir meu caminho também. Já que eu acordei, não quero mais dormir nesse lugar. Chega! E aí ele foi embora, bem contrariado com essa ratinha. Só que acontece uma coisa, crianças. Nessa história da ratinha, tem algo que eu não comentei. Essa ratinha branquelinha, além de ser festeira e bem bagunceira, ela também era mal agradecida. Vocês sabem aí o que é uma pessoa mal agradecida? O que é uma pessoa mal agradecida? Muito bem, Miguel. Uma pessoa que não agradece. Não só Miguel, eu vi que muitas crianças aí responderam, ó, e ajudaram legal. Ela não agradecia. O contrário de agradecer, de ser grato, é a ingratidão. Ao invés dela agradecer pelas coisas que ela tinha e pelo bem que ela vivia, ela só reclamava. Ela reclamava de tudo que acontecia. E nessa situação,
ela também ficou muito brava. E ao invés de agradecer, ela começou a reclamar com a sua amiga. E ela começou a reclamar do tigre, porque o tigre era um folgado, porque o tigre foi dormir bem no lugar da festa delas, e que esse tigre também, só porque ele era grande, ele era bravo. E que se ela fosse do tamanho dele, não, ela queria ser 2 vezes maior do que ele. E aí ela ia não só prender, mas ela ia agarrar esse tigre, ela ia apertar esse tigre. E se ela tivesse com fome, com muita fome, ela ia devorar esse tigre. A amiga dela, Dona Rata Vermelha, ficou espantada e perguntou para ela: vem cá, você não sabe o que é gratidão? Você acabou de ser salva. Você deveria ser mais agradecida. Você deveria agradecer ao tigre que te ajudou. Você deveria agradecer pelo livramento que você recebeu. Você precisa aprender o que é gratidão, porque um coração grato é abençoado por Deus. E a ratinha foi entendendo. Ela percebeu que ela precisava parar de reclamar, precisava deixar de murmurar e precisava começar a agradecer mais, para que as bênçãos de Deus chegassem na vida dela e fossem acrescentadas na vida dela. E ela entendeu a lição. Obrigada pela minha escola! Obrigada pela comida que hoje eu comi e eu não preciso comer o leão. Muito obrigada por tudo que o Senhor me deu, essa floresta linda, 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 onde eu posso dormir, onde eu posso brincar com a minha amiga, onde eu tenho muitas brincadeiras para fazer, eu conheço muita gente e tem muita coisa de legal. Vocês deviam conhecer minha floresta. A Obrigada. ratinha, ela ficou tão agradecida que ela lembrou que ainda faltava agradecer o tigre que te salvou. Certa vez, andando ainda na floresta, pensando nas coisas que se podem agradecer, ela percebeu que tinha alguém em perigo. E ela chegou mais perto para perceber e ela viu que era o tigre, aquele tigre que a soltou. Esse tigre, ele tinha caído numa enroscada, numa armadilha de alguns caçadores. E aí, quando ela viu, ela pensou e teve uma ideia de como ela poderia ajudar esse tigre. Enquanto os caçadores não vinham, ela começou a roer as cordas. E ela começou a roer com muita pressa, porque ela precisava ajudar aquele tigre. E aí, com toda a sua pressa, eles conseguiram soltar o tigre daquela armadilha e ela pôde retribuir com gratidão aquilo que o tigre fez para ela. E aí eles correram e fugiram daquele lugar antes que os caçadores aparecessem. Tchau, rato, tchau, tigre. Dá tchau pra eles, crianças. E aí, crianças? Vocês viram como é importante? Primeiro, foi muito importante o tigre ser bom, não foi? E soltar a ratinha quando ela pediu? Também foi muito importante quando a ratinha aprendeu a lição da gratidão. Porque quando ela viu o tigre em perigo, ao invés de ir lá brigar com ele, ela fez a mesma coisa que ele fez com ela. Ele foi e salvou. Ela salvou o tigre. E isso é gratidão. Nós vamos ver agora uma passagem na Bíblia que também nos ensina sobre gratidão. Muito bem, gente. A Bíblia nos conta, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo
19, a Bíblia nos conta de uma situação que aconteceu com 10 leprosos. Antigamente, a lepra era uma doença que não tinha cura. A lepra, ela é uma doença contagiosa. É uma doença onde vai infeccionando várias partes do corpo daquela pessoa. E pelo fato de não ter cura, as pessoas que tinham lepra não podiam chegar perto das outras, porque ela também é transmissível. E aí outras pessoas poderiam pegar. Vocês sabem de alguma doença que é transmissível e que... Vocês estão muito bem informados. Coronavírus, exatamente. Nós ainda estamos passando por uma pandemia. E assim como no coronavírus, quando uma pessoa pega, ela pode estar saindo para a rua, gente? Ela pode estar indo para as festas? Não, né? Ela pode estar indo no lugar lá com um monte de gente doente e ficar perto de várias pessoas estando ela doente? Não, a gente precisa ter responsabilidade e amor ao próximo. A lepra era a mesma coisa. Quem pegava a lepra precisava se afastar da sua família. Só que lembra que eu falei que a lepra não tinha cura? Lembra? Então, o que acontece? Como a lepra não tem cura, as pessoas precisavam ir para fora da sua casa. Com o coronavírus, as pessoas ficam trancadas ali no quarto, não é? Num período de isolamento. Com lepra, não. As pessoas precisavam ir embora de casa, porque não podia conviver com ninguém da sua família. E não só embora de casa, elas precisavam ir embora da cidade. Elas precisavam ir para um lugar totalmente isolado, onde não tivesse ninguém. Elas precisavam ficar completamente sozinhas, sem chegar perto de ninguém. E quando alguém avistasse uma pessoa com lepra, essa pessoa logo corria e fugia, porque não podia nem chegar perto. Assim como hoje, se tem alguém com Covid, a gente pode ficar lá junto, perto? Não. Pois bem, aí o que aconteceu? As pessoas naquela época que tinham lepra, na época de Jesus, elas tinham que viver sozinhas. Mas se elas encontrassem outra pessoa com lepra, aí ela podia ficar junto, porque era um leproso com outro leproso, duas pessoas doentes. Eles já estavam doentes mesmo. E aí, certa vez, Jesus ele estava andando, ele estava caminhando, e ali com seus discípulos, como era de costume, ensinando para os discípulos, falando do Pai para os seus discípulos. Enquanto Jesus estava caminhando, mudando de cidade, no meio do caminho, apareceu distante 10 leprosos. Fala comigo, crianças, quantos eram? 10 leprosos, todos doentes e juntos. E eles apareceram ali e eles ficaram distantes, por quê? Ninguém podia chegar perto deles. E eles também não podiam chegar perto das pessoas. O que eles fizeram então? Ali em uma certa distância, eles começaram a clamar, porque eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que tinha um homem chamado Jesus, na qual operava muitos milagres e tinha poder para curar. Então eles começaram a clamar: Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós.
Jesus, nos ajuda, Jesus, nos socorre. E aí eles começaram a se apresentar para Jesus. E eles começaram a explicar, olha, nós temos lepra, nós temos essa doença que não nos deixa chegar perto de ninguém. Nós estamos há muito tempo sem ver as nossas famílias. E Jesus, quando olhou para aqueles homens e viu a situação que eles viviam, como vocês acham que Jesus ficou? Jesus, ele se compadeceu. Ele teve compaixão. Ele olhou e ele viu que a situação desses homens não era fácil. Ele viu que esses homens estavam passando por uma situação muito difícil. E Jesus, ele sabia que ele podia ajudar. Então, Jesus olhou para eles, todos aqueles homens desesperados, clamando por ajuda e por socorro. Jesus falou o seguinte para eles: vão lá para a cidade, se apresentem para o sacerdote, para que o sacerdote olhe vocês. E se apresente para a família de vocês também. Volta agora cada um para sua casa, para sua família e para o sacerdote. E aqueles homens foram. Eles simplesmente obedeceram. Então, a Bíblia nos fala que esses homens, enquanto eles estavam indo no caminho e conversando, nossa, Jesus não precisou chegar perto da gente. Ele só mandou a gente ir, voltar para nossa casa. Como assim? Mas a gente está doente. Mas enquanto eles estavam conversando no caminho, eles perceberam que algo aconteceu. O que aconteceu com eles? Eles foram curados. Enquanto eles voltavam andando e falando de tudo aquilo que eles viram Jesus, eles começaram a perceber que não tinha mais nenhuma enfermidade na pele deles. Eles começaram a perceber que não tinha mais nenhuma mancha, nenhuma doença. E aí eles ficaram empolgadíssimos e foram fazer aquilo que Jesus falou. Foram lá para a casa deles, foram encontrar a família que eles estavam com saudade, foram se apresentar diante do sacerdote para mostrar que eles estavam curados. Porém, enquanto eles foram embora nesse caminho, um dos homens que estavam com lepra voltou. Todos eles estavam indo lá, correndo para matar a saudade da sua família, para falar que estava curado, que o milagre tinha acontecido. Mas fala comigo, quantos? Um homem lembrou de algo. Ele virou as costas e voltou para onde Jesus estava. O que será que ele foi fazer? Por que será que ele voltou? Muito bem, crianças, exatamente. Ele voltou até Jesus e a Bíblia nos fala que quando ele encontrou Jesus, rapidamente ele se ajoelhou e ele começou a agradecer. Obrigado, Jesus, obrigado. Eu fui curado, eu estou curado, os meus amigos estão curados. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado pelo que o Senhor fez pela minha vida. Enquanto ele estava agradecendo, Jesus perguntou para ele uma coisa. Jesus falou assim, vem cá. Me fala uma coisa, quantos que vieram aqui? Quantos que estavam com vocês? Quanto que era, crianças? Quanto mesmo? Exatamente, 10. E Jesus falou, não eram 10 os leprosos? E ele falou, sim. E aí Jesus falou, mas só você voltou para agradecer? E ele, sim, só ele voltou para agradecer.
E aí Jesus falou para ele o seguinte. Jesus falou, vai, né? Pode ir, vai para sua casa, para sua família, né? Pode voltar. A sua fé te salvou. A tua fé fez com que ele alcançasse algo que nenhum dos outros alcançaram. Nesse versículo, crianças, a gente aprende que 10 leprosos foram Exatamente. Fala para o seu amigo aí do lado. 10 leprosos foram curados. Mas somente aquele que voltou para agradecer, somente um que agradeceu, ele recebeu algo que é muito maior do que uma cura. Quem sabe o que ele recebeu? A bênção de Deus? A presença de Deus? Exatamente. Ele recebeu a salvação. Ele recebeu a eternidade. Ele recebeu uma vida completa, inteira, o resto dos seus dias, a sua eternidade, ele recebeu ao lado de Jesus. A salvação, ela é isso. Ser salvo é viver uma vida com Deus. E não só essa vida, mas a vida eterna. Então, em todos os dias, ele era abençoado. Em todos os dias agora, ele tinha uma marca. Ele foi marcado por Jesus. E tudo isso porque ele agradeceu. Então, não importa só você receber algo, uma bênção, não é tão importante. O importante é a gente viver uma vida de bênçãos, uma vida de milagres, uma vida na presença de Deus. Isso é o que mais importa. E a gratidão, gente, ela faz isso. A gratidão, ela é a porta aberta para que Deus continue nos abençoando. E nos abençoando. E nos abençoando. Aqueles 10 leprosos, eles receberam um milagre, ok? Aqueles 10 leprosos, eles receberam quantos milagres? Qual foi o milagre que eles receberam? A cura. Ó, tem gente aí ligadão, hein? Aqueles 10 leprosos, eles receberam um milagre. Eles receberam a cura. Agora, esse leproso que voltou e agradeceu, ele recebeu uma vida completa, cheio das bênçãos e da presença de Deus. Vocês querem ter um milagre ou vocês querem ter uma vida repleta na presença de Deus e com todas as bênçãos que Ele tem para você e para sua casa? Quem quer ter uma vida repleta da presença de Deus e de tudo que tem nele? Então existe aí um segredo. Tem vários segredos para que isso aconteça, mas um deles se chama gratidão. Lembra lá da história da ratinha? O que a ratinha fez? Agradeceu. Pois bem, lembra que a ratinha começou a agradecer por tudo? Ela agradeceu pelo céu, pelo sol, pelo ar, pela floresta, pela mãe, pela comida que ela estava comendo. Alguém já agradeceu hoje pelo alimento que comeu?
Então é isso que você e eu precisamos começar a colocar em prática. Nós precisamos agradecer por todas as coisas. Quando tudo estiver bom, nós vamos agradecer. E quando as coisas estiverem mais ou menos, nós vamos agradecer. A Bíblia fala que em tudo, nós temos que dar graças. Quando eu clamar e receber, igual aquela ratinha, nós vamos o quê? Mas e quando eu pedir e não acontecer naquela hora que eu pedi? O que nós vamos fazer? Agradecer. Nós vamos sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E agradecer ao próximo também, né? Ao nosso amigo, aos nossos pais, aos nossos professores. Você já falou obrigado hoje para alguém? Vamos fazer um exercício? Quando você encontrar o seu pai e a sua mãe, você vai agradecer. Mas pensa aí, agradecer pelo quê? Você vai falar obrigado, mas você também vai falar um motivo. Tá? Então, por exemplo, aquela ratinha, ela agradeceu o tigre. Obrigado, porque ele salvou, libertou, soltou ela quando ele a pegou. Eu, por exemplo, eu posso falar obrigado por ter vindo ao culto? Quando eu sair daqui, eu vou lá agradecer ao meu amigo tigre, minha amiga, né? Porque é uma tigresa. E vou agradecer as minhas amigas ratinhas que me ajudaram no culto hoje. E você já pensou o que você vai agradecer? Seu pai, sua mãe, ou sua tia, ou sua avó? Já pensou? Então, vamos colocar em prática a gratidão.